Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por essa live. Nós fazemos votos de que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Hoje, segunda-feira, dia de Nossa Senhora, memória de Maria, Mãe da Igreja, uma memória instituída pelo Papa Francisco. Então vamos nos preparar agora para a proclamação do Evangelho do dia, o texto evangélico. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 19, versos 25 a 34. Então, vamos proclamar agora o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Amados irmãos, vamos fazer uma pequena prece para podermos meditar melhor a palavra que nos foi proclamada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, você pode neste momento, para entender como vai ser a dinâmica da nossa reflexão hoje, é preciso partir de 2 princípios para você compreender a lógica da nossa meditação. Primeiro é que se trata da solenidade de Maria, Mãe da Igreja, mas que uma memória de Maria, Mãe da Igreja, logo após Pentecostes. E ao mesmo tempo nós temos João 19, 25 a 34. Ora, diante
desses dois elementos da liturgia de hoje, desta segunda-feira, a partir dessa perícope aqui apresentada, essa parte do Evangelho, pensei que pudesse ser pastoralmente oportuno, esse foi um discernimento que eu tive que fazer, que fosse pastoralmente oportuno fazer uma catequese sobre Nossa Senhora. Então esse foi o meu discernimento hoje, tendo em vista tanto a memória como a perícope em questão. E partamos de uma verdade, das verdades católicas sobre a Virgem. Bom, se você é católico, espero que seja, se não for também não tem problema, pode me ouvir com tranquilidade. Como católico, existem 4 verdades sobre Nossa Senhora que são, nós dizemos, de fé católica, ou seja, se alguém não crê nessas verdades, essa pessoa não pode se considerar católica. Ou seja, é condição sine qua non para alguém ser conhecido como católico, a fé nessas 4 verdades. Nós diríamos os 4 dogmas marianos. Você pode até escrever o nome desses dogmas, até para decorar e até para dizer assim, eu quero ser católico, então eu vou me aprofundar, eu vou tentar entender melhor, se for o caso, se eu não compreendo. Quais são esses 4 dogmas marianos? O primeiro, o mais antigo, é o dogma da Mãe de Deus. Se diz em grego Theotokos. Quem é Maria? Ela é Theotokos, ou seja, ela é a Mãe de Deus. Se diz também Deípara, né, que gerou a Deus. Bom, aqui, claro, está óbvio, eu acho que todos entendem que quando nós dizemos que Maria é Mãe de Deus, nós não estamos, em hipótese alguma, afirmando que Maria é uma deusa, Maria é uma criatura. Quando dizemos que Maria é Mãe de Deus, essa verdade diz respeito a Jesus Cristo, é um mistério cristológico. Quando dizemos que Maria é Mãe de Deus, nós não estamos falando tanto de Maria, mas estamos falando de Jesus. Nós estamos dizendo que Deus se encarnou, porque ela é mãe do Verbo que se fez carne. Ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é mãe do Filho de Deus que se fez carne. Na encarnação. Então ela é mãe do Deus encarnado. Então nós não estamos dizendo que Maria é deusa, mas nós estamos dizendo que Jesus, o Filho de Deus, de fato se fez homem. Ele é verdadeiro homem. Por que ele é verdadeiro homem? Porque ela tem uma verdadeira mãe. Não é? Então essa Mãe de Deus não é algo tanto sobre a Virgem, mas é claro que é sobre ela, mas é um mistério que está relacionado à realidade do Filho, não é? Do Filho encarnado. Bom, trata-se de um dogma que foi proclamado em Éfeso em 431. O grande problema aqui que naquela época o problema era que um tal de Nestório se recusava a chamar de Mãe de Deus e queria dizer que era Christotokos, quer dizer, não era Mãe de Deus, mas era Mãe do Cristo. Bom, o Cristo é Deus, então até o próprio Lutero, eu tenho uma das suas obras, onde Lutero critica por ignorante esse homem, porque se recusava a dar este título. Um outro dogma, nós dissemos o primeiro, Maria é Mãe de Deus, vamos então decorar isso. O primeiro dogma mariano é Maria é Mãe de Deus. O segundo dogma é a sempre virgem. É de fé católica afirmar que Maria é sempre virgem. Virgem antes, durante e depois do parto. Isso aqui é de fé católica. Depois, o terceiro dogma, que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, o da Imaculada Conceição. Maria é sem pecado. E o quarto dogma mariano, em 1950, por Pio XII, é a Assunção de Nossa Senhora. Então são 4 verdades de fé católica sobre a Virgem, que se você é católico, é condição sine qua non para, vamos dizer assim, se poder ratificar o seu catolicismo. É afirmar, primeiro, que Maria é Mãe de Deus, que ela é sempre virgem,
que ela é a Imaculada Conceição e que ela é assunta ao céu. Se você nega um desses dogmas, você não é católico. Porém, eu não queria me deter sobre os 4 dogmas, mas apenas sobre um, que é o que diz respeito, que vai ser o tema da nossa meditação aqui hoje. É o dogma da sempre Virgem Maria. Quando dizemos que Maria é sempre virgem. Por quê? O dogma da virgindade perpétua de Maria, por vezes, é colocado em questão. O problema é que, sobretudo os protestantes, deixam muitos católicos desconcertados quando chegam para os católicos, que infelizmente muitos católicos não têm o hábito de ler a Bíblia, né? Não estudam, não querem perder tempo, entre aspas, estudando as escrituras. E o que acontece é o seguinte: tem aquele ditado, na terra de cego, quem tem o olho é rei. Se você não conhece nenhum versículo da Bíblia e alguém chega e lhe cita um, bom, já está em superioridade em relação a você, né? Então chegam muitos protestantes e citam, por exemplo, Mateus 12:46. Poderia citar vários, mas vou citar aqui Mateus 12:46. Diz assim: estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhes. Então o que acontece é que alguns protestantes dizem, você é católico, você diz que Maria é sempre virgem, mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus tinha irmãos. Aí cita Mateus 12:46, cita Marcos 3:31, que fala dos irmãos de Jesus. E aí, se você fica assim ainda perplexo, aí o protestante vem e diz assim, tem ainda outro texto que não só diz que Jesus tinha irmãos, mas cita também os nomes dos irmãos de Jesus. Aí eu vou citar apenas um texto que cita os nomes dos irmãos de Jesus. Trata-se de Marcos 6:3. Marcos 6:3 diz assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Então, o protestante chega e cita, sobretudo, esses 2 textos, Marcos 6:3 e Mateus 13:55, onde aparecem o nome dos irmãos de Jesus. Como se chamavam os irmãos de Jesus? Tiago, José, Judas e Simão. O católico fica desconcertado e coloca em xeque o dogma mariano da virgindade perpétua. E o católico vai dizer, mas então Nossa Senhora teve outros filhos, né? Teve outros filhos. E ele se encontra em questão. Então vamos, para ajudar, então essa meditação tem por objetivo ajudar você que é católico a compreender essa questão. Então vamos lá. Chega alguém e diz, eu sei eu sei o nome dos irmãos de Jesus. Então vamos ver quem eram esses irmãos de Jesus. Esse seria o tema da nossa meditação. Quem são esses chamados irmãos de Jesus? Vamos identificar quem são eles. Vamos lá. Para compreendermos, porque se a gente entende quem são os irmãos de Jesus, talvez essa polêmica, esse problema teológico possa ser dissolvido, pelo menos para nós católicos, e não digo com certeza para os protestantes, mas pelo menos para os católicos. Então vamos, para entender quem é os irmãos de Jesus, vamos pelo menos pegar um dos irmãos e tentar identificá-lo, saber quem ele é. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse dito irmão de Jesus. Vamos pegar um nome, Tiago. Vamos lá. Peguemos Gálatas 1:19. Lá em Gálatas 1:19, diz assim:
Bom, estava no texto equivocado. Gálatas 1,19. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz. Porque o apóstolo Paulo se refere a um desses irmãos. Diz assim: não vi... O apóstolo Paulo diz assim: em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos, mas somente Tiago, irmão do Senhor. Então, nós já sabemos aqui, com essa informação, quem é esse irmão do Senhor. Esse irmão do Senhor é um dos apóstolos. Ora, com essa informação, nós podemos compreender melhor quem é esse dito irmão de Jesus. Nós sabemos que ele é um dos apóstolos, porque Paulo diz que quando foi a Jerusalém, encontrou apenas 2 apóstolos. Pedro, Cefas, e o irmão do Tiago, o irmão do Senhor. Bom, então nós já temos uma informação. Trata-se do irmão de Jesus. Ele era apóstolo. Bom, quando nós pegamos a lista dos apóstolos, quando nós pegamos tanto em Marcos 3,16, tem a lista dos apóstolos. Lá em Mateus também tem a lista dos apóstolos, Mateus 10:2, e também Lucas 6:14, nós temos a lista dos apóstolos. E quando nós vamos na lista dos apóstolos, existem 2 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Está lá em Marcos 3,16. Se você for lá, Marcos 3,16, você vai conferir que existem 2 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Também em Mateus 10:2 aparece a lista ali. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Em Lucas 6,14 também aparece ali, diz só Tiago, não diz filho de Zebedeu, mas diz Tiago, filho de Alfeu. Ora, nós aqui já descobrimos uma coisa sobre esse irmão de Jesus. Ele tem um pai. E o que é curioso, porque o Tiago em questão é o Tiago, não é o Tiago filho de Alfeu, ou melhor, o Tiago filho de Zebedeu, mas se trata do Tiago filho de Alfeu. Então nós já sabemos algo sobre esse irmão de Jesus. Ele tem um pai e não é São José. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Esse dito irmão de Jesus tem um pai e não é São José. Aí alguém poderia dizer, não, porque Nossa Senhora casou de novo, não é? Então por isso que, bom, é uma hipótese um pouco descabida, mas alguém poderia dizer isso. Então vamos para uma outra passagem, vamos tentar identificar se, porque esse Tiago aqui é citado outra vez, né? Só para entender, existem 2 Tiagos, discípulos de Jesus, o Tiago maior e o Tiago menor. O Tiago maior é o filho de Zebedeu, irmão de João, e o Tiago menor é o filho de Alfeu, ou seja, o irmão de Jesus, aqui em questão. Bom, então vamos lá tentar identificar a mãe desse dito irmão de Jesus. Quando a gente vai, em que momento, em que passagem da Bíblia eu poderia ter essa informação? É exatamente na perícope de hoje. Ali ao pé da cruz, nós teremos essa informação. Aí é uma questão de comparar os textos. A perícope de hoje é João 19:25, mas nós temos também essa mesma passagem nos outros evangelhos. Nós temos essa mesma passagem em Marcos 15:40, em Mateus 25:55. E lá diz assim, que estavam ali, no caso dos sinóticos, não diz que estavam ao pé da cruz, estavam um pouco distante. Só em João é que diz que estava ao pé da cruz. Nos sinóticos aparecem as seguintes listas de pessoas ali ao redor da cruz.
na proximidade. Maria Madalena, que aparece tanto no sinótico como em João, mas lá em Mateus diz assim: Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos diz Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, como eu havia colocado, e José, e Salomé. Quando nós vamos para João 19, 25, aí esse xadrez encontra sua explicação melhor. Não é? Lá em João 19, 25 diz assim: estavam ao pé da cruz sua mãe, a irmã de sua mãe. Quem era a irmã de sua mãe? O texto diz: Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então a hipótese mais plausível, e aqui nós descobrimos que também esse Tiago tem mãe, e não é Nossa Senhora. Então nós aqui estudando a Escritura, nós descobrimos duas coisas: que esse dito irmão de Jesus tem pai e tem mãe, e nem é São José e nem é Nossa Senhora. Entende? Que estudando a Escritura, a gente percebe que a verdade católica se sustenta. Embora a nossa fé não se baseie numa fundamentação bíblica, se baseia na fé da igreja, mas a gente vê que essa fé da igreja é compatível com as Sagradas Escrituras, porque, repito, o dito irmão de Jesus, que era apóstolo, ele tem pai e tem mãe. Ele é filho de Alfeu e tem mãe, a Maria, mulher de Cleopas. Aí alguém pode dizer assim, mas lá na lista se fala de Alfeu e aqui se fala de Cleofas. Bom, a hipótese mais plausível é que se trata da mesma pessoa, da mesma Maria, e que uma possibilidade é que esse Senhor tivesse dois nomes, o que é possível, né? Paulo e Saulo. Você tem também na Bíblia Pedro e Cefas, um nome grego e um nome hebraico. Então, um duplo nome é possível, sim. Nós, como já disse, Saulo e Paulo, Cefas e Pedro, um nome grego e um nome hebraico. Isso era comum, não é? Se a gente vai estudar a Escritura, podemos dar vários exemplos de pessoas que tinham um duplo nome. Ou uma segunda possibilidade é que essa senhora casou duas vezes, não é? É também uma possibilidade. Então nós vemos que esse dito irmão de Jesus, ele tem pai e tem mãe, não é? Isso aqui tá muito evidente para todos nós. Porém, para além disso, eu gostaria de dar um outro dado. É que nas Escrituras, irmão, se diz em grego adelphos, não significa apenas filho do mesmo pai e da mesma mãe. Irmão pode significar parente. Como é que eu sei disso? Se você estuda as Escrituras, chama-se semitismo ou hebraísmo. Se você estuda as Escrituras, você vai ver, por exemplo, que lá em Gênesis 13:8, Abraão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre nossos pastores e os teus, pois somos irmãos. Ora, Abraão disse a Ló que ele era irmão de Ló. Ora, aqui tem algo que nós precisamos esclarecer. Se você conhece, por isso que eu digo que a cultura bíblica é muito importante. É preciso ler as Escrituras, estudá-la. Então aproveitamos essa catequese para dar esse conhecimento a vocês, para facilitar. Ora, se você conhece as Escrituras, você vai saber que Abraão não era irmão de Ló, no sentido que nós estamos usando a palavra irmão aqui. Basta você ir em Gênesis 11, versos 27, que diz: eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacó e Arã. Arã gerou Ló. Ora, Ló
Ló não era irmão de Abraão, ele era sobrinho, porque Ló era filho de Arão, aquele irmão de Abraão que morrera quando ainda ele estava em Ur, da Caldeia. Então ele morrera. Então Ló não era irmão no sentido que usamos filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então nós vemos que na Escritura é possível usar a expressão irmão para indicar simplesmente parente. Porém, se essa afirmação, se esse ensinamento não for suficiente para lhe ajudar a entender que o chamado irmão de Jesus é apenas um parente de Jesus, não filho de Nossa Senhora, se esse dado não for suficiente, então vamos pegar o próprio texto de hoje. Por isso que eu achei que fosse conveniente fazer essa catequese hoje. Porque o texto de hoje nos diz que, vou ler novamente, perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo recebeu na sua casa. Ora, o texto da Escritura, e para mim essa é a prova cabal de que Maria não tinha outros filhos a não ser Jesus, a prova cabal é exatamente esse texto. Por quê? Ora, se Maria fosse mãe, como alguns firmam, de Tiago, José, Judas e Simão, e inclusive um desses apóstolos um desses irmãos é apóstolo de Jesus. Ora, se essa fosse a verdade, por que é que Jesus entregaria sua mãe a um dos seus discípulos, ao discípulo amado? Se ela já tinha outros filhos, em cuja casa poderia estar. Porque, claro, aqui a gente tem que entender que naquela época, se é verdade em nossos dias, tanto mais era naquela época. Uma mulher não podia ficar só, numa sociedade patriarcal, onde era o homem que trabalhava para sustentar, não é que a mulher não trabalhava, para manutenção da casa. Então, e não existia aposentadoria, pode ter certeza que não existia INSS. Então, Maria precisava de um amparo e, numa preocupação filial, Jesus entrega ao discípulo amado. E o texto diz que é Maria que o discípulo a recebeu em sua casa. Bom, repito, se Maria tivesse outros filhos, por qual razão Jesus entregaria a um discípulo amado e não aos outros filhos, né? Nós não podemos imaginar que naquela época um judeu observante e um pouco um cristão iria cometer o pecado de não honrar pai e mãe, né? Porque acolher a mãe na sua casa na velhice é parte do 4º mandamento. Então é óbvio que os judeus acolheriam sua mãe. Não podemos imaginar que Tiago, José, Judas e Simão, se fossem filhos de Maria, eles não a acolheriam, né? Não cuidariam dela, podemos assim dizer. Então aqui nós vemos que existe uma dificuldade, porque não se lê bem as Escrituras. Depois, ainda um outro dado que eu gostaria de apresentar é exatamente esse. Em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia, é verdade, os irmãos de Jesus. Mas em nenhum lugar você vai encontrar os filhos de Maria, a não ser Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus. Mas não diz Maria, mãe de Tiago, falando de Nossa Senhora. Maria, mãe de José. Maria, mãe de Judas. Maria, mãe de Simão. Só diz Maria, mãe de Jesus. E aqui eu poderia completar, já encerrando essa meditação, que quando alguém pergunta, diz assim: não, Nossa Senhora teve outros filhos além de Jesus. Ora, eu diria aquela afirmação de Orígenes: Maria tem 2 filhos, um homem Deus e outro puro homem.
deu a Maria, de um Maria é mãe corporal, do outro Maria mãe espiritual. Pois bem, Maria realmente ela tem muitos filhos. Mas tem muitos filhos, sabe por quê? Não porque ela gerou carnalmente muitos filhos. Não, isso não. Carnalmente, humanamente, biologicamente, ela só gerou um. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é sempre virgem. Ela tem muitos filhos, sabe por quê? Porque ela é mãe de muitos irmãos. Porque Jesus disse aqui, mulher, eis aí os teus filhos. Olhou para o discípulo. E todo discípulo amado é filho de Maria. Eu lhe pergunto, você ama Jesus? Você é um discípulo amado do Senhor? Você ama o Senhor de verdade? Pois bem, você é filho de Maria. Eu nunca esqueço do meu antigo pároco. Eu, quando criança, ouvia os seus sermões e eu lembro dele, Monsenhor Lucena Dias, pároco de João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte, que celebrava de 15 em 15 dias na minha cidade, em São Bento e Caiçara. E aí, a padroeira de João Câmara é Nossa Senhora Mãe dos Homens. E Monsenhor Lucena, em um dos seus sermões, eu era criança, eu ficava muito atento ao sermão de Monsenhor. E uma vez, Monsenhor, em um dos seus sermões, disse que um protestante, ele se relacionava muito bem com os protestantes, ele não criava problema, tinha uma boa amizade. E um dos protestantes, um dia, conversando com ele, disse, Monsenhor, me diga uma coisa, que história é essa de mãe dos homens? Como é que é essa história de dizer que Maria é mãe dos homens? Aí Monsenhor disse que olhou para o protestante e disse assim, olha meu filho, se tem alguma coisa errada, vá falar com Jesus. Foi ele que na cruz olhou e disse, eis aí os teus filhos, eis aí tua mãe. Se tem alguma coisa errada, fale com Jesus, porque foi ele quem nos entregou aos cuidados maternais da Virgem e foi ali na cruz que ele fez isso. Tem alguma coisa errada aí com ele. Então, essa palavra do Monsenhor eu nunca esqueci, né? Porque eu era criança e ouvi isso dele, né? E aqui eu poderia dizer, olha, não é estranho que nós tenhamos devoção à Virgem. Estranho é um discípulo de Jesus que despreza Nossa Senhora. Então Maria tem 2 filhos, um que gerou carnalmente e outro espiritualmente. E eu sou um desses filhos e você é também um desses filhos, se ama a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, encerrando esta meditação, diria apenas mais alguma coisa que eu julgo ser importante na nossa devoção. É importante reafirmar nossa fé na sempre Virgem Maria. Carnalmente, Nossa Senhora só gerou Jesus, espiritualmente a todos nós. Então, que nós estejamos firmados nesta verdade e nos coloquemos nessa verdade. Ser filho de Nossa Senhora. O discípulo a levou para sua casa. E a afirmação final é: discípulo de Jesus que se preza, traz Maria para a sua vida de fé, para a sua casa, para o seu dia a dia. Discípulo de Jesus que se preza, não abandona Nossa Senhora. Discípulo de Jesus que se preza, terá sempre a Virgem como mãe. Se ela é mãe de Jesus, tanto mais de mim e de você. Então, amados irmãos e irmãs, hoje, Maria, Mãe da Igreja, a memória de Maria, Mãe da Igreja, nós possamos reafirmar. Sim, Maria teve outros filhos. Sim, eu sou um deles. Pode dizer, Maria teve outros filhos e eu sou um deles. Que maravilha, não é? Você tem coragem de dizer, eu sou filho de Maria. Eu sou filho de Maria. Não tenha dúvida, não tenha medo de reafirmar a sua filiação.
eu sou filho de Nossa Senhora. Então você pode dizer seu nome, escrever seu nome. Quem é você? Você pode dizer, eu sou filho de Nossa Senhora. Eu tenho duas mães, minha mãe biológica e minha mãe espiritual. Então, amado irmão, irmã, que o Senhor nos ajude. Vamos agora fazer nossa oração, né? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, vamos agora encerrar com a nossa oração à Virgem. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a sua proteção. É bonito que no Evangelho de hoje, Maria está ali ao pé da cruz. E uma das coisas que eu fico mais impressionado com essa cena é que ela está de pé. Imagine uma mãe perder um filho. E Nossa Senhora não era diferente. Mas o texto bíblico diz que ela estava de pé, com dignidade. Não estava desesperada, não estava, vamos dizer assim, causando escândalo. Ela estava com dignidade, cheia de esperança, de pé. Irmãos, eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Mas como Nossa Senhora, tenha fé, fique de pé, não caia, não desmorone. Mantenha a sua dignidade de cristão e cristã, que não perde a esperança, cheio de fé, cheio de fé. Que o Senhor nos ajude, amado irmão, amada irmã, e nós possamos continuar de pé. Não vamos cair, não vamos esmorecer, não vamos nos desesperar. Os dias são difíceis, eu sei. A pandemia é algo doloroso. Talvez você tenha perdido uma pessoa querida. Talvez alguém que você ama ficou doente. Talvez você esteja preocupado por algum irmão, por alguma irmã, por uma avó. Talvez coisas dolorosas estejam acontecendo. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja vivendo uma crise financeira. Mas fique de pé. E o segredo para estar de pé é manter a esperança em Cristo. E a esperança de Cristo é a esperança ali onde humanamente não existe mais esperança. Por isso, amado irmão, amada irmã, vamos fazer essa oração. Vamos pedir à Virgem Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também ao Divino Redentor que venha em nosso auxílio. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém. Amém. Vamos agora dar uma bênção. E não tenha medo de dizer, eu sou filho de Maria. Eu sou filho de Maria. É grande consolação olhar para Nossa Senhora. Das maiores alegrias quando eu era criança, eu lembro da minha infância, uma das festas mais bonitas que nós tínhamos era o 31 de maio. Quando nós íamos para a igreja ficava lotada, lotada. E ali as crianças cantavam, teu mês saudoso vai terminar, vim com amor te coroar. Junto aos teus pés és tu, Maria, cheia de fé e de alegria. Então, é uma grande alegria. Nós católicos podemos ser mais alegres porque temos Maria por mãe. Temos uma grande consolação que Jesus nos deu. Olha, eu costumo dizer assim, que Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos dá tudo que é dele. Nada do que Ele tem, Ele quer só para Ele. Ele nos deu o seu Pai pelo batismo. E ali na cruz nos deu também a sua mãe. Olha como Jesus é bom.
Existe coisa melhor do que amor de mãe? Pois bem, ele nos deu a mãe dele também. Então veja, repito para você memorizar essa frase. Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não nos deu apenas seu pai, ele nos deu também a sua mãe ali na cruz. O pai ele nos deu pelo batismo, pelo mistério salvífico, e a mãe ele nos deu ali na cruz, para que nós a tragamos para a nossa casa. Eu já tive a graça, e aqui eu compartilho, eu sei que eu já estou falando demais, mas eu não me lembrei agora e não posso esquecer. Uma das maiores alegrias que eu tive, uma das coisas mais emocionantes, uma das experiências mais emocionantes que eu já tive, foi a de visitar a casa de Nossa Senhora em Éfeso. Eu não deixo não esqueço aquela cena. Eu visitei muitos lugares santos, o sepulcro do Senhor, o lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde está sepultado Abraão, todos os sítios históricos, Jericó, todos os grandes sítios históricos que lá de Jerusalém, de Israel, né, da Terra Santa, eu tive a graça de visitar. Mas o que mais me emocionou foi visitar a casa de Nossa Senhora em Éfeso. Eu lembro quando eu entrei ali naquele lugar tão simples, me ajoelhei e eu não conseguia conter as lágrimas. Eu já sou chorão por natureza, as coisas de Deus me fazem emocionar. Eu chorava e rezava. Do meu lado outra senhora chorava e rezava, porque não existe coisa melhor do que a casa da mãe. Eu sei que muita gente está esperando para voltar para a casa da mãe. Imagina o povo de Catolé louco para ir para a casa da Virgem dos Remédios, esperando, não vem um dia que chegue a notícia, a igreja reabriu, eu vou voltar para a casa da mãe. Que bom quando a gente tem uma casa de mãe para voltar. Que maravilha, não é? Imagina os membros da comunidade católica em Dublin, loucos para que abram as igrejas para voltar para Saint Mary of the Angels. Que alegria quando isso acontecer. Pois eu vou dar uma bênção e dizer que a nossa mãe está intercedendo por nós. E não só nós desejamos voltar para a sua casa, mas ela também deseja ansiosamente que nós retornemos para a casa dela, para a casa da mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, um bom dia. Se você puder colocar de onde você está nos assistindo, é uma delicadeza. Diga seu nome, bom, o nome já vem automaticamente, mas diga o lugar de onde você está nos assistindo, para que também nós nos alegremos, as pessoas percebam quanta gente de lugares diferentes se reúne para meditar a palavra de Deus toda manhã, né? Então que Deus nos abençoe, um dia abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.